Antes de começarmos a nossa segunda parte da aula, eu peço a você, inscreva-se no meu canal, aciona aí essa letra vermelha, inscreva-se e aí do ladinho está o sininho de notificação. Clique em cima dele para que você fique por dentro dos nossos vídeos que postaremos. E vem a vinheta. Bem, irmãos, voltamos com a segunda parte da nossa lição. Nosso segundo tópico. O título do nosso segundo tópico é Os Samaritanos opõem-se à construção do templo. Uma coisa interessante é que você vai entender aqui o porquê os judeus não falavam com os samaritanos, não gostavam dos samaritanos. Lá na frente, quando Jesus faz aquela parábola do bom samaritano, para os judeus foi uma afronta essa parábola, porque eles não gostavam dos samaritanos. E nessa segunda parte da nossa lição, você vai entender o porquê essa oposição dos judeus contra os samaritanos. Fica ligado. Então, observa bem. Primeiro ponto. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Estavam eles lá. Para você que não sabe, os samaritanos são a mistura de gente que foi colocado na terra de Israel quando eles foram levados cativos. Então houve essa mistura aí, então surgiu esse povo aí, os samaritanos, que residiram lá em Samaria, né? Agora observa bem. Quando Nabucodonosor levou o rei de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Eis aí a questão. Passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria. Depois de ele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria, em 2 Reis, capítulo 17, 23, está registrado. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo seus deuses, mas também temia o Senhor. Então houve essa mistura aí. Os assírios, eles colocaram então esse povo lá em Samaria. E houve essa mistura de povo entre os judeus. E surgiu esse povo aí, uma mistura aí de samaritano aí, uma mistura de judeu com esse povo, que residiram lá na terra. E exatamente nesse ponto, nessa época, eles atrapalharam a obra de Deus. Eles atrapalharam a obra de Deus. Porque eles enviaram uma carta para frustrar a construção que estava sendo reedificada novamente. Então eis aí o perigo da mistura. Eu estou falando aqui da mistura, mas de um casamento entre cristão e uma pessoa não cristão. Uma pessoa que não tem o mesmo costume, que não tem o mesmo hábito, que não conhece o seu Deus e não serve o seu Deus.
Embora que esse povo foi ensinado, observa bem, eles foram ensinados acerca do povo de Israel. Mas o texto diz que eles continuavam a adorar os seus deuses de ídolos, mas temia também ao povo de Israel também. Então, nessa época, eles já residiam aqui na terra de Israel. Não era de agora, certo? Não era de agora. Desculpe, bati o pé aqui. Não era de agora. Já vinha desde antes, né? Já vinha desde antes. Segundo ponto, diz assim: os samaritanos tentam frustrar a construção do templo, que está lá em Esdras, capítulo 4, versículo 4 e 5. Então, veja bem. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra, né? O que aconteceu aqui? Simplesmente o rei não conhecia a história, quem foi que mandou, certo? Construir aquela obra. E, através de uma carta mentirosa dessa, ele acreditou e então mandou parar, né? Mandou parar. Observa bem as coisas, né? Observa bem as coisas. Como que funciona, né? Como que funciona? Eu estou achando aqui o texto aqui. Como que funcionam as coisas, né? Deus deu ordem através do rei Ciro para edificar ali a obra, a casa do Senhor. Mas, olha bem, essa carta está dizendo aqui, ó: nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurar, desta maneira não terás posição alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Aí observa bem, versículo 24 diz assim: então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém. Viu aí? Então cessou, acabou, parou a obra, simplesmente porque eles mentiram, que eles não iam mais pagar o tributo, que eles não iam mais pagar a renda ao rei, que o rei ia sofrer por causa das suas fazendas, não ia mais nada desse lado do rio, se eles conseguissem edificar a cidade. Então o rei mandou parar. Aí ficou parado até no segundo ano do rei Dário. Aí o que acontece? Então, lá dos medos e persas, deu ordem para continuar a construção, certo? Para continuar a construção. Observa bem, ao ouvir que Jerusalém era reconstruída e o templo restaurado, os samaritanos e outros povos das redondezas perturbaram-se. Eles temiam que se permitisse que os judeus se estabelecessem em Jerusalém, representariam uma ameaça à sua segurança e o seu poder. Então, a preocupação deles era essa. A preocupação deles
Jerusalém não podia se reerguer, porque seria uma ameaça contra eles. E hoje, quantas ameaças tem contra nós, contra a igreja, contra você, né? Que se levanta para fazer a obra de Deus. Quantas ameaças que surgem, quantas pessoas que se levantam contra, né, a obra do Senhor. Mas quem mandou foi Deus, certo? Quem mandou foi o Senhor. E então eu findo aqui a segunda parte da nossa lição, o segundo tópico. Amém?